Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou fazer o replante dessa orquídea Phalaenopsis no prato de plástico. Eu vi uns vídeos de umas amigas, de umas colegas que fizeram assim, e aí eu resolvi fazer com essa daqui. Eu comprei ela sem flores para recuperar, e como ela está com bastante raízes saudáveis, eu resolvi já fazer o replante. Eu vou retirar ela desse vasinho e vou plantar no meu prato. Eu vou utilizar o esfagno umedecido, já dei uma espremida nele para tirar o excesso de água. E vou usar também esse material aqui que é do coqueiro. Ele parece aqueles sacos que vêm com frutas, com verduras, mas isso daqui é do próprio coqueiro, o coqueiro coco da Bahia. Então eu retirei para me utilizar aqui nesse replante para ajudar a firmar a minha orquídea aqui no prato. Vou ver se eu consigo colocar também essas duas mudinhas de mini samambaia, que eu gosto muito. Eu acho que deixa o nosso arranjo mais bonitinho. E aqui tá o meu prato, que eu vou prender a minha Phalaenopsis. Eu fiz esses furos com ferro de solda, mas se você não tiver o ferro de solda, você pode estar fazendo também com um ferrinho quente, esquenta na chama do fogão. E da mesma forma você consegue estar fazendo esses furos. Ele não é difícil de furar, porque ele não é muito grosso. E aqui eu coloquei esse pendurador. Eu coloquei ele com duas pontas para ficar mais firme, dar mais firmeza aqui no prato, porque a orquídea vai crescendo, vai ficando pesada e quando ela tá com florações também fica ainda mais pesada. Então eu coloquei com duas pontas para ficar mais firme. E esses furos também servem para prender a orquídea e também para as raízes atravessarem aqui para o lado de cá e tornar a voltar para cá, para ela poder ficar mais fixa aqui também no prato. Então nós vamos retirar ela do vaso. Vou retirar o excesso do substrato. Ela veio plantada no chip de coco e casca de pinos. Eu já retirei aquela buchinha, assim que eu cheguei com ela em casa, eu retirei a buchinha. Mas eu não vou retirar todo esse substrato, não. Os que tiver meio preso, eu vou deixar. Olha como estão saudáveis as raízes dela. Tem algumas só que estão secas. A maioria estão bem verdinhas mesmo. E ela já começou a emitir uma folhinha nova. Sinal que ela tá bem, que tá em desenvolvimento. Essa haste dela eu não vou cortar, eu vou cortar só a ponta e vou deixar o restante, para que ela venha bifurcar com nova floração, ou talvez vir alguma mudinha aí também. Então, eu vou retirar todo o excesso aqui do substrato, retirar o restante da buchinha, que eu retirei só a parte de cima, a parte de baixo ainda tá ali, vou ver se eu consigo tirar aqui por baixo. Com cuidado para não quebrar as raízes, né, da nossa orquídea. Eu já deixei ela bem úmida para evitar de quebrar. Caiu quase todo o substrato, ficaram poucas cascas de pino grudadas. Aqui tá o restante da buchinha. É bom retirar para não ficar muito úmido aqui no caule da planta. Então eu retirei todo esse substrato. Então a gente vê uma posição que a gente quer que a planta fique e a gente amarra ela aqui no prato. Eu acho que vou deixar ela meio de lado assim, acho que vai ficar melhor nessa posição aqui.
Vou tentar colocar uma samambaia do lado de cá. Vou retirar ela do vasinho. E a outra desse lado aqui. Vamos ver se vai dar certo o meu plano aqui. Eu vou retirar a samambaia do vasinho. E vou colocar o esfagno aqui em volta, porque essas mini samambaias, elas também precisam de muita umidade. Então, eu vou fazer meio que um kokedama. Vou fazer tipo um kokedama aqui com a minha samambaia. Para eu poder encaixar ela ali no vaso junto com a minha orquídea. Essa aqui é a segunda. Vou fazer da mesma forma. Vou retirar ela do vasinho. Ela também tá plantada com pedra brita e esfagno. Então, vou acrescentar mais um pouquinho de esfagno aqui em volta dela, das raízes. Para favorecer um pouco mais de umidade para ela. E vamos ver se eu consigo encaixar ela ali junto com a minha orquídea. Cortar essa haste bem aqui na ponta. Vou deixar esse pedaço aqui, com 3 nozinhos. E aqui eu vou ter que desembaralhar essas raízes, tentar abrir ela para ficar mais bonitinho aqui no prato. Então, como eu vou fazer? Vou deixar ela assim. E aqui por cima, eu vou colocar esfagno. Colocando esfagno aqui por cima, dessa forma. Uma quantidade bem generosa de esfagno. Porque eu cultivo a minha orquídea ali no sombrite, no tempo, então ela não vai ficar muito úmida. E aqui por cima do esfagno, colocando as mudinhas de samambaia aqui dos lados, a outra do lado de cá. E aqui eu vou colocar aquela mantinha que é de fibra de coco. Eu vou prender com ela aqui por cima, para não ficar soltando o esfagno cada vez que eu regar a minha planta. Porque se a gente deixa só o esfagno e não prender muito bem, cada vez que a gente vai regando, o esfagno vai caindo. Então, é por isso que eu tô colocando aqui essa telinha do coqueiro, para ajudar a segurar o esfagno aqui. Então, eu vou dar um pause no vídeo e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, eu já prendi aqui a minha mantinha do coqueiro por cima do esfagno. Coloquei uma camada bem fina de esfagno aqui. E por cima eu coloquei essa mantinha aqui do coqueiro. Aqui ficou a samambaia desse lado e aqui do outro lado a outra samambaia. E a orquídea aqui no meio. Então eu deixei livre aqui o caule da orquídea. A gente tem que deixar essa parte livre, não pode encostar muito o substrato, o esfagno aqui, para não apodrecer o caule da orquídea. Então, eu já passei esse fio branco aqui, ela já tá um pouco firme, e agora eu vou passar esse outro fio, esse fiozinho azul aqui. Eu já passei da parte de baixo aqui, e aí eu vou atravessar aqui por cima, e pegar a ponta dele do outro lado ali, aqui tem um furo, ó, vou passar por aqui, por esse furo. E vou virar o lado contrário, aqui da parte de trás. Aqui eu já prendi o fiozinho branco, eu dei 2 nós. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse fiozinho azul.
a samambaiazinha do lado de cá acabou caindo, ela não estava muito firme, mas eu vou encaixar ela de volta aqui e depois eu vou prender com outros arames. Só esses dois não vai ser suficiente para prender a orquídea e as samambaias, mas depois eu passo outro fio do lado de cá e mais um do lado de cá. E assim ficou o nosso arranjo no prato. Do lado de trás ficou esses dois fios amarrados. Depois eu vou cortar essas pontas e passar mais alguns fios, porque tem bastante furos, então a gente tem essa facilidade para prender a orquídea aqui. E quando ela enraizar, as raízes vão atravessar esses furos também, e ela vai ficar ainda mais firme. Eu prendi também desse lado aqui a haste floral, eu prendi aqui com uma linha de anzol, de modo que ela ficou bem firme aqui, bem fixa no prato. Então agora é só aguardar, porque de momento não fica muito bonito, né? Mas depois as samambaias vão se ramificando, vão saindo novas mudinhas e vai ficar um arranjo bem lindo. Com o passar do tempo, eu volto aqui para trazer as atualizações para vocês. E quando ela florescer também, com certeza, eu volto para mostrar para vocês como ela está. Porque eu também não sei qual é a floração dela, porque eu comprei ela sem flores, então eu ainda não sei. Para mim também vai ser uma novidade. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser.